Boa noite a todos, boa noite a todas, são 19h30. Vamos ouvir o clamor da terra e o clamor dos pobres? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu hoje vou fazer aqui a reflexão do Evangelho de hoje, pegando carona nas outras leituras, né? Hoje eu já fiz muita atividade, né? Então, eu estou realmente um pouquinho cansado, né? E assim até gozado, né? Porque amanhã é ponto facultativo no meu trabalho. Mas eu vou acabar escolhendo dar um pulo lá no hospital. Bernardo, mas por que você vai dar um pulo no hospital se é ponto facultativo? Né? Bom, primeiro que eu vou ter que sair de casa, porque é dia de fazer celebração da palavra. Né? Essa semana eu farei celebração da palavra todos os dias de segunda, terça e quarta. Quinta e sexta eu não vou fazer celebração da palavra, porque quinta e sexta eu estarei em Brasília. Né? Se tudo correr bem, se eu tiver condições, se tudo der certo, eu farei até uma live quinta-feira. Tá? Mas eu não posso garantir. Né? Essas coisas a gente não pode garantir nada. Então a primeira coisa, eu vou sair de casa mesmo. O segundo, que sabe como é que é? Né? Não tenho nada especial para fazer em casa. Tem muita coisa para fazer no trabalho, então eu vou dar uma adiantada nas atividades. Né? Pode parecer meio estranho essas coisas, né? Que a gente faz uma atividade a mais, mas é muito comum isso. Né? Quando a gente tem um compromisso, tem uma atividade que faz parte de alguma coisa. Esse evangelho, a interpretação dele, ela não vai ser desconectada. Então, quando eu começar a live, eu vou dar uma impressão para vocês. Né? Vocês vão estranhar, porque o Mozinho não deve aparecer na live, ou se aparecer, vai aparecer daqui a mais um pouco, porque o Mozinho teve que ir ao Espírito Santo. Tá? Então, confusão atrás de confusão. Né? Mas a vida da gente é assim. Né? Esse negócio que a vida é tranquila, tá tudo certo, lindo, maravilhoso, só existe em filme, pessoal. E olhe lá. Né? Deixa eu olhar aqui, tá quase na hora, daqui a pouquinho a gente começa. Falta menos de um minuto. Né? Então, é só a gente esperar um pouco. Bernardo, amanhã tem live? Sim, amanhã tem live. Meu Deus do céu, tô cada vez mais cego. Deixa eu colocar aqui no YouTube. No YouTube não, no Instagram aqui, para ver quem foi que entrou, porque eu não estou conseguindo ler quem foi que entrou, mas eu acho que se eu puser aqui o... Sandrinha, oi Sandrinha, boa noite, paz e bem. Bom, tá na hora, vamos começar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar.
Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim em seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço, porque eu não sou como os outros homens, que são ladrões, adúlteros, desonestos, nem como este cobrador de imposto. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de imposto, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tende piedade de mim, que sou um pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não, pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Pouco antes de eu fazer essa live, eu imaginei um personagem fictício. E esse personagem fictício perguntaria para mim: Bernardo, o que você tem para falar dessa live, dessa passagem? Porque você fez homilia sábado às 18 horas, domingo às 9, ou domingo às 11. Você já fez 3 homilias. Você escreveu um texto que você colocou no Facebook, no Instagram, passou pelo WhatsApp. O que ainda tem para você falar sobre esse assunto? E é muito interessante, porque, na verdade, as outras 3 homilias e o texto, eles têm a mesma mensagem, mas eles não são iguais. Porque quando você faz uma fala, quando você faz uma reflexão, essa reflexão ela não é descontextualizada. Ou seja, eu falo para uma comunidade. E aqui nós temos 2 contextos: o contexto onde esse texto foi escrito e o contexto onde eu estou falando com vocês. E o contexto que eu estou falando com vocês é um contexto que é baseado no papado de Leão XIV, que recentemente escreveu Dilexi Te, Eu Te Amei, que recentemente fez um encontro com os movimentos populares. Ou seja, eu não reflito única e exclusivamente a partir do meu entendimento, mas do entendimento, vamos dizer, geral de toda a, vamos dizer, comunidade, e dentro do que nós estamos ouvindo do Papa Leão. Por que eu estou falando isso? Porque eu aqui tenho 2 leituras para fazer. A primeira leitura, e talvez uma leitura muito importante, seja a leitura sobre como nós vivemos e compreendemos a fé. Porque, por mais que a fé seja uma revelação, essa revelação passa pelo entendimento do ser humano. Né? Nós, católicos, afirmamos que toda revelação já foi feita, é revelação pública, aquilo que Jesus nos ensinou. Mas ela não foi plenamente compreendida. E nós estamos até hoje entendendo toda a grandeza que nos foi passada. O próprio João nos fala. Há muito mais coisas que Jesus fez e disse
E se eu fosse escrever todas as coisas, elas não caberiam em todos os livros da terra. Mas estas que aqui estão escritas é para que vocês acreditem que Jesus é o Salvador. E aqui nós vemos nesses homens dois modelos de fé. São pessoas com fé. Eles não são pessoas desprovidas de fé. Se bem que, eu arrisco dizer que alguns dirão que o fariseu não tinha fé e outros dirão que o publicano, que é pecador, também não tem fé. É claro que quem falar mal do fariseu não fala mal do publicano, quem fala mal do publicano não fala mal do fariseu. Alguns ainda vão falar mal dos dois. Eu tenho certeza que os dois têm fé. O problema está na forma como eles entendem a vivência da fé, a compreensão do que é viver a fé. O fariseu, ele é um homem que entende que eu devo seguir a lei de qualquer jeito. A observância da lei é o caminho da salvação. E por acreditar nisso, ele vive por aquela regra. Tanto que quando ele quer mostrar a qualidade da fé dele, ele mostra que ele segue as regras, os mandamentos da lei. Eu jejuo 2 vezes por semana. Não é uma, não, é 2. Eu dou o dízimo de toda a minha renda. Ou seja, eu sigo a lei. Eu evito o pecado. Acho que tem até um povo que fala assim, né? PHN, por hoje não. Por hoje eu não vou pecar. Já ouvi uma pessoa falando isso. Nunca entendi direito isso não, mas deve ser alguma coisa aí de algum grupo religioso. E aí, eu fico pensando, esse é um projeto de fé. Mas na minha visão, um projeto de fé é muito errado. Por quê? Porque, primeiro, esse projeto de fé, ele é um projeto que trabalha com a ideia da meritocracia. Eu mereço ser salvo, porque eu não peco. Eu não sou que nem esses outros homens que são adúlteros, desonestos e são bandidos. Eu mereço ser salvo, porque eu jejuo 2 vezes por semana e dou a renda do meu dízimo. Como se fosse algo que você pudesse comprar, né? Algo que você pudesse obter a partir daquele segmento. E pior, ele é um homem soberbo. Ele acredita que ele é melhor que os outros. E ele aponta o dedo para os outros, indicando o pecado dos outros. É como se ele tivesse tanta certeza da pureza dele que ele se especializa em mostrar o pecado dos outros. Talvez até ele tenha tanto medo que Deus note os seus pecados que ele mostra o pecado dos outros para afastar de si. Por outro lado,
você tem o fariseu. O fariseu não, o publicano. O cobrador de impostos. Sabe, na época de Jesus, ser cobrador de imposto era o pior dos piores. Era o pior pecado que você podia ter, era ser cobrador de imposto. Nada era pior do que ser cobrador de imposto. Ser cobrador de imposto era, assim, o fundo do poço. Um pai preferia ver o seu filho morto até um filho cobrador de imposto. A mãe de um cobrador de imposto escondia que ela era a mãe dele, porque a vergonha era muito grande. E esse homem, ele sabe disso. Ele sabe do pecado dele. E nas minhas reflexões eu pensei assim, mas se ele sabe do pecado dele, por que ele não muda? E pouco depois me veio a resposta. Talvez ele não possa mudar. Talvez a única forma de sustento que ele tenha seja ser cobrador de imposto. Talvez, quando ele errou e se tornou cobrador de impostos, as pessoas foram tão perversas com ele que queimaram todas as pontes, fecharam todas as portas, ergueram muros imensos e ele não tem mais como voltar atrás. Ele não tem mais como traçar um novo caminho. Por quê? Porque ele não tem uma alternativa. Porque existem milhares de fariseus apontando o dedo para ele, dizendo: ele é um cobrador de imposto, ele não é puro que nem eu. Existem estruturas tão profundas de discriminação que às vezes as pessoas não têm como sair delas. Existem tamanhos preconceitos enraigados na nossa visão, na nossa cultura, que às vezes não tem como as pessoas saírem dessas prisões. E o mesmo acontece com aqueles que fecham as portas para os pecadores. Mas esse homem é diferente do outro. Enquanto o outro acredita que ele tem direito à salvação, que ele merece a salvação porque ele é muito melhor que os outros, esse sabe que ele não merece ser salvo. Mas ele confia na misericórdia. E ele fala. Ele é que nem o bom ladrão, lá na cruz, que vira para Cristo e fala: Senhor, quando estiver com teu Pai no paraíso, lembra-te de mim. Ele não pede a Cristo o perdão, ele não pede a Cristo a salvação, né? Ai, meu Deus do céu, hoje está difícil. Chegou mais alguém aqui, deixa eu ver se eu consigo descobrir quem é. Aline Alimentos Nutrine, acho que é isso. Boa noite, paz e bem. Sabe, ele é tão ciente do pecado dele que ele sabe que ele não merece, mas ele confia na piedade como um bom ladrão. Então ele vira: Senhor, tem piedade de mim, porque eu sou um pecador. Ele não tenta se justificar. Ele não tenta dizer que ele é melhor ou pior. Ele não faz nada a não ser afirmar: eu sou um pecador, mas eu confio na tua misericórdia. Renata, boa noite. Não, é Fernanda, boa noite, paz e bem. Eu confio na tua misericórdia, eu confio no teu amor. Tem piedade de mim, Senhor.
E por que esse homem se comporta desse jeito? Porque ele conhece a primeira leitura, né? Ih, meu Deus do céu. É o Yuri. Ah, oi Yuri, tudo bem? Boa noite, Yuri. Vamos nós. Sabe, ele conhece a primeira leitura e fala. Ele sabe que, como diz a primeira leitura, Deus não faz discriminação de pessoas. Deus não olha e considera que existe pessoa do A ou pessoa do B. Deus ama a todas as pessoas. Ele cuida de todas as pessoas. Ele quer que todas as pessoas sejam salvas. E é muito interessante, porque ele fala sobre Deus como um juiz, e ele fala: ele não é parcial em prejuízo do pobre, mas escuta sim as súplicas dos oprimidos, jamais despreza a súplica do órfão, nem da viúva. Deus tem lado. Deus não faz uma discriminação das pessoas, mas ele tem lado. O lado dele é do oprimido. O lado dele é do órfão e da viúva, do fraco, do pobre. Ele sabe as necessidades e os sofrimentos de cada um. E ele escolheu seguir com os pobres, com os fracos, com os oprimidos, com os vulneráveis. Ah, Bernardo, eu não gosto disso. Eu entendo, às vezes é difícil, porque o mundo lhe diz que você deve amar os ricos, os poderosos, os fortes. Mas Deus ama os pobres. Aliás, a exortação apostólica de Lexi T é literalmente eu te amei. É Deus falando com a igreja de Filadélfia, no capítulo 3 do Apocalipse. Tu és fraca, pobre, indefesa, mas eu te amei. E ele olha para esse pecador, esse publicano, e fala: tu és um pecador, mas tu confia em mim, tu acredita na justiça, por isso eu te amei. E é claro que o Zezinho tradicionalista já está gritando lá: Deus é justo, Deus é justo! E eu direi para ele: a justiça de Deus é a misericórdia. Aonde o perdão não é possível, Deus exerce a misericórdia. Aonde as pessoas desejam a condenação, Deus exerce a misericórdia. Aonde as pessoas falam de ódio, Deus exerce o amor. A justiça divina não é a justiça humana que prega a punição. O próprio Senhor fala: não me comprais a morte do pecador, mas que ele se converta e viva. Nosso Deus não é um Deus de reparação, não é um Deus de permuta, não é um Deus de condenação. É um Deus de amor e de misericórdia, que julga sempre, sem discriminar as pessoas, que nunca julga contra o pobre, mas ouve o oprimido, o órfão e a viúva. E é isso que ele te chama a fazer. Bernardo, eu não vou conseguir fazer isso. Eu não vou mudar o mundo. Eu sei. Mas não desista. Como não desista? Ouça Paulo na segunda leitura. Quanto a mim, estou para ser derramado em sacrifício. Completei a corrida, guardei a fé.
Combati o bom combate. Agora está reservado para mim a coroa, que o justo juiz me dará. Guardar a fé é seguir os mandamentos. Completar a corrida é a sua vida. A vida de Paulo, que começou tão errada, querendo tanto dinheiro, poder, tão errada ao ponto de querer destruir a igreja, prender pessoas e matá-las, mas que terminou certo, mesmo que ele perdeu tudo. Ele completou a corrida. Mas e o bom combate, Bernardo? Como é que eu travo o bom combate? Eu vou usar um porrete, uma espada de fogo, como a dos anjos. Eu vou usar um fuzil porque eu sou da milícia de Cristo, né? Tem até um pessoal que fala aí da milícia de São Gabriel Arcão. Tem fuzil, tem espada, tem escudo, o que é? Qual é o bom combate? O bom combate é aquilo que Jesus pede a Tomé. Tomé, não seja incrédulo, mas fiel. Jesus fala a Tomé isso, não seja incrédulo, mas fiel. O bom combate é ser fiel. É seguir com Jesus, mesmo na adversidade, mesmo na certeza que nós não iremos conseguir a vitória. Porque Jesus não me prometeu a vitória. Jesus não me prometeu o sucesso, a fama ou o dinheiro. Pelo contrário, Jesus me disse: no mundo tereis aflições. Mas coragem, eu venci o mundo. Jesus me disse: eu vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. Ele nunca me prometeu que eu teria sucesso, que eu teria vitória. Ele não me prometeu nem sequer que eu conseguiria cumprir o plano dele para a humanidade. Ele me prometeu: eu estarei contigo todos os dias, até o fim dos tempos. Ele não me pediu para ter sucesso, ele me pediu para ser fiel. Ele não me pediu para ter fama nem grana, ele me pediu para ser fiel. Ele não me garantiu a vitória, ele me pediu a fidelidade. E a fidelidade a Jesus hoje é ter amor pelas pessoas, é não fazer distinção contra ninguém, é amar a todas as pessoas, por mais difícil que seja. É nunca julgar contra os frágeis e vulneráveis, mas agir sempre pelos oprimidos e pelos vulneráveis. É criar um novo mundo com justiça e paz, uma nova lógica onde as pessoas valem mais que o dinheiro, que a vida é mais importante que o sucesso e que o nosso compromisso é de restaurar a nossa relação com a casa comum para que os outros tenham vida. Ecoa aqui a frase de Papa Leão XIV, no encontro com os movimentos populares: terra, teto e trabalho são direitos sagrados, pelos quais vale a pena lutar. E eu lutarei por eles. Não sei se eu conseguirei garantir terra, teto e trabalho para todos. Aliás, eu sei que eu não conseguirei. Mas eu combaterei o bom combate, de cuidar das pessoas, de cuidar da casa comum, de amar a todos, de respeitar a todos, de valorizar a todas as pessoas.
de dar a todas as pessoas a sua devida dignidade. Para que um dia, eu, como Paulo, possa dizer a todas as pessoas: completei a corrida, guardei a fé, combati o bom combate. Agora, esse juiz maravilhoso, que me ama com todas as minhas falhas, minhas imperfeições, meus erros, ele, que não faz distinção entre as pessoas, agirá com misericórdia para comigo e me receberá no seu reino. Amém? São 8h01. Eu vou acabar por aqui. Amanhã tem live às 19h30. Eu não sei qual é o assunto. Por que você não sabe qual é o assunto? Porque eu só vou saber amanhã de manhã quando eu ler o Evangelho, tá? Bom, vou me despedir de vocês deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de João Crisóstomo, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amanhã às 19h30 a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau, pessoal.